Olá e seja bem-vindo à segunda aula, onde eu vou falar de outro enorme problema que nós temos, seja como gerente de projeto, seja como gerente de RH, financeiro, enfim. Você que tem que trabalhar com outras pessoas, membro de equipe de projeto, você que é um coordenador, supervisor, um gerente, sabe qual que é o maior inimigo da sua produtividade depois da gestão de tarefas? É esta coisinha aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Pendrive. Você tem um pendrive desse? Um pendrive para poder colocar os seus arquivos, para ir lá espetar no computador de outra pessoa e passar os arquivos, para você poder levar os arquivos para sua casa. Isso aqui é uma coisa do passado, isso aqui é um negócio que já deveria ter morrido. Se você tem um pendrive desse aqui, vai lá, dá para o seu filho, se livra desse pendrive, joga ele fora, porque você está perdendo tantas horas em utilizar um pendrive ou em utilizar pastas na rede, ou em utilizar pastas no seu computador, que se você soubesse o quanto isso é prejudicial, você pararia nesse exato momento, que é o que eu vou te explicar nessa segunda aula aqui. Bom, eu sou o Mário Trentin, Microsoft MVP em Office Apps and Services. Na primeira aula, eu falei sobre a grande dificuldade que a gente tem em organizar nossas tarefas, né? Eu não sei você, mas no meu dia a dia eu já tentei utilizar tudo quanto é ferramenta, já tentei utilizar o OmniFocus, MindMeister, ferramentas de mapa mental. Já tentei utilizar To-Do lá do seu iPhone, já tentei utilizar um monte de outras ferramentas ali como Wunderlist, enfim, tudo quanto é ferramenta para a gente poder tentar coordenar as nossas tarefas, né? Até as notas aqui no desktop do computador, Microsoft To-Do, enfim, no final das contas você cola post-it em tudo quanto é lugar e na pior das hipóteses você acaba, no fim das contas, né, indo para o bom e velho caderninho de papel. Chega uma hora que você está tão perdido nas suas tarefas, em acompanhar as tarefas da sua equipe, nas coisas que você delegou e não consegue fazer follow-up, que você chega e rasga tudo, deleta tudo ali muitas vezes, e aí pega uma folha de sulfite em branco ou um caderninho para tentar priorizar e colocar ordem no seu dia. Se você tem esse problema, que é o primeiro maior problema de todos, você precisa voltar lá na aula número 1 e rever aquela aula onde eu mostro para você a organização utilizando o Microsoft Planner, as suas tarefas centralizadas, as tarefas da equipe, a criação do plano e também como é que você centraliza essas tarefas para depois ela poder cair no seu e-mail, no grupo de e-mail, no calendário e ter um acompanhamento efetivo. Você nunca mais vai esquecer uma tarefa pendente ou de fazer um follow-up depois você vê a aula número 1. Mas se você já viu a aula número 1, agora vamos avançar para o outro problema que mata a sua produtividade, que, como eu falei, é este grande vilãozinho aqui, o nosso pendrive. Bom, se você trabalha com um grupo de pessoas, né, ou mesmo que você trabalha sozinho, você provavelmente lida com uma série de arquivos durante o seu dia, né? Todo mundo tem que fazer planilhas do Excel, você tem que fazer um documento do Word, enfim, PowerPoint, uma série de coisas. E isso acaba criando a necessidade do quê? De colaboração e compartilhamento. E quando a gente fala em utilizar um pendrive, isso não é nem colaboração nem compartilhamento. Quando você fala em utilizar uma pasta na rede, por exemplo, em que quando eu abrir o arquivo do Excel ele vai ficar somente para leitura por uma outra pessoa, isso também não é colaboração. E se você é daquelas pessoas que utilizam o Outlook para compartilhar arquivos, né, você manda arquivos como anexo, isso também é uma outra coisa do passado e que atrapalha muito a sua produtividade. Vamos ver por que isso atrapalha a sua produtividade? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem, mais uma vez, o nosso Office 365, né? Você tem todos os aplicativos que estão disponíveis para você. E a nossa grande central de organização é o Hub do Planner. Então, no Hub do Planner, nós já vimos na aula anterior, que você pode colocar os seus planos aqui como favoritos, você pode acompanhar um plano. E eu deixei criado aqui um planinho de teste, que é o Workshop de Gestão Ágil e Produtividade com o Microsoft Office 365. É um workshop que eu vou fazer junto com o PMI de São Paulo, junto com o PMI de Minas Gerais e junto com o PMI do Paraná. Se você estiver em uma dessas cidades, não perca, vai lá, que você vai poder colocar a mão na massa, vai poder montar o seu grupo, vai poder ter acesso às licenças desses softwares aqui sob a minha orientação, junto com a equipe que vai junto comigo, né? O Gustavo vai junto comigo, o Douglas vai junto comigo em algumas dessas sessões e vai ser muito legal. Mas o planejamento dessa sessão envolve, obviamente, ter outras pessoas no plano. Então, aqui eu coloquei algumas pessoas no plano, que eu posso atribuí-las às tarefas. E aí nós vemos aqui na nossa parte de criar tarefas. Então, vou criar aqui algumas tarefas de preparação, como, por exemplo, elaborar slides. Nós vamos criar aqui uma outra tarefa, elaborar a ementa. Nós vamos criar aqui uma outra tarefa, por exemplo, elaborar planilha de viabilidade, por exemplo.
Então, cada uma dessas tarefas, assim, aqui, elas poderiam ser atribuídas a uma pessoa. Então, vou atribuir aqui uma tarefa à Mayra. Ela vai receber um e-mail, como você já viu na aula anterior. Vou colocar aqui elaborar ementa. Vou atribuir isso para mim mesmo, para o Mário. Então, cadê eu aqui? Vamos atribuir a mim mesmo, o Mário. Eu tenho uma outra tarefa aqui que eu vou atribuir, elaborar slides para Douglas, Gustavo e Mário. Ou seja, a gente tem alguma coisa aqui em que nós vamos precisar colaborar. Imagina agora que os slides, né? Vamos pensar que os nossos slides sejam esses slides aqui. Então, eu tenho aqui um slide deck sobre o Planner. E digamos que eu estou trabalhando nesses slides aqui. Na hora que eu estou trabalhando nesses slides, imagina que eu preciso receber informações do Gustavo, ou do Douglas, ou da Mayra, do Thiago, do Agostinho, enfim, preciso receber informações da Estefânia, de quaisquer pessoas que sejam. Bom, se eu estiver editando isso aqui no meu computador, você observa aqui em cima, que o salvamento automático está desligado. O que significa isso aqui? Significa que é um arquivo standalone no meu computador. Só eu posso ver, ninguém pode colaborar comigo ao mesmo tempo. E esse meu arquivo, por não ter colaboração, ele também não vai mostrar aqui outras pessoas, né? Então vai ter o meu e-mail, mas eu não tenho acesso a colaborar com este plano junto a outras pessoas. Estou só eu trabalhando aqui nesse plano. Bom, se eu mexer nesses slides e eu enviar esses slides, por exemplo, por e-mail, vamos dizer que a Mayra vai colaborar comigo, o Douglas e o Gustavo, o que vai acontecer? Eles vão receber o arquivo no seu e-mail, vão precisar fazer o download, salvar numa pasta, eles vão abrir no computador deles, e aí eles vão editar no computador deles e depois eles vão me mandar 3 PowerPoints. Imagina só, vamos simular esse negócio aqui. Imagina que a gente tem aqui um PowerPoint, que é o PowerPoint da Mayra. Mayra para o Office 365. Aí ela vai lá, salva o seu arquivo. Vamos colocar aqui que esteja na minha área de trabalho, por exemplo. Então, coloco aqui na minha área de trabalho. Vou salvar como, colocá-lo aqui na minha área de trabalho. E aí, imagina que a Mayra me mandou este arquivo. Vou colocar aqui em documentos. Então, salvei no meu computador. Vamos deixar aqui salvo, vou colocar na área de trabalho. Então, a Mayra, Office 365, salvou. Imagina que a Mayra tivesse colocado aqui mudanças naquele conjunto de slides. Aí depois vem e me manda um outro arquivo, o Gustavo. Então, o Gustavo vai lá e me manda outro arquivo. Em primeiro lugar, enquanto ele estiver fazendo esse arquivo, eu não vou poder trabalhar nele, porque eu só vou saber depois que ele me enviar. Mas agora é um segundo arquivo, né? Terceiro arquivo, talvez, que eu já mandei o primeiro, que seria o arquivo original. Aí agora temos o Douglas, vamos dizer que ele vai trabalhar aqui também. E eu vou lá e vou dar um salvar como, mais uma vez, e ter o arquivo que se chama Douglas agora. Imagina que cada arquivo desse aqui fosse uma cópia daquele meu arquivo original que você está vendo aqui, né? Eu não copiei todos os slides, mas eu poderia ter renomeado esse próprio Planner Pitch Deck aqui, que era a minha apresentação original. O que ia acontecer? Vamos dizer que a Mayra vem aqui, ela deleta esse slide 4 e o slide 5. Vamos dizer que o Douglas inclui um slide aqui depois do slide 9. Vamos dizer que o Gustavo chega aqui no final e coloca 5 slides a mais. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir todas as apresentações deles, né? Então vou vir aqui, vai ter chegado os arquivos lá no meu e-mail, eu venho aqui em abrir, vou abrir cada uma, vou abrir Mayra, vou abrir Gustavo, vou abrir Douglas e eu vou ter que ficar comparando as versões, né? Só quem já fez isso sabe como é que é o sofrimento desse negócio, né? Então estou aqui com eles abertos, os nossos três arquivos. Vamos dizer que recebi esses 3 arquivos por e-mail. Eu vou ter que abrir esses 3 arquivos agora. Você está vendo? Mais o quarto, que é o que eu estou trabalhando, e eu vou ter que ficar comparando, colocando os slides num lugar, vendo comentários, vendo onde é que foi armazenado qualquer tipo de informação. E aí eu vou precisar colaborar, eu vou enviar num pendrive, vou enviar por e-mail, vou colocar numa pasta. Isso é muito ruim. O que eu poderia ter feito, na verdade? Dentro do Microsoft Planner, eu tenho aqui elaborar slides, que é a nossa tarefa. Eu também tenho lá no Planner, uma das coisas mais poderosas do Planner, na minha opinião, é a sua parte de arquivos. Então, se você clicar aqui nos 3 pontinhos do Planner, que é o grande objetivo da aula de hoje, você vai ter acesso aos arquivos e você vai poder criar agora
pastas e colaboração. O que eu costumo fazer é uma organização das pastas de acordo com os buckets, ou seja, com as colunas. Então, eu vou criar uma pasta de preparação, eu vou criar uma pasta de logística, eu vou criar uma pasta de execução, por exemplo. E em cada uma dessas pastas, eu vou poder colocar os arquivos e todas as pessoas desse grupo vão ter acesso aos mesmos arquivos. E não vão ter acesso a uma cópia do arquivo, eles vão ter acesso ao arquivo original. Enquanto o Planner abre aqui, eu vou fechar aqui esse Planner Pitch Deck, vou criar agora dentro do nosso Planner as pastinhas. Então, vou criar as pastinhas aqui com os seus respectivos nomes. Vamos lá. Eu vou criar uma pastinha para a preparação. Então, preparação. Vou criar uma outra pastinha para a logística. Então, criei aqui a pastinha de preparação. Vou criar uma outra pastinha para a logística. E vou criar uma pastinha para a execução. Ou seja, cada uma das pessoas que estiverem trabalhando no plano, agora eles não vão mais precisar ficar com múltiplos arquivos. Eu vou te mostrar como é que você vai sincronizar essa pasta com o seu computador também, que vai ser a coisa mais bacana. Então, eu tenho aqui a logística, já criei a minha pastinha. E vou criar a última pastinha, que seria a preparação. Isso é uma sugestão de organização de pastas, como eu te falei. Eu gosto de organizá-las da mesma maneira que estão os buckets. Eu venho aqui, execução. Se você quiser colocar subpasta, né? Mas, Mário, eu quero criar uma subpasta para viabilidade, uma subpasta para os slides, enfim. Fique à vontade, você pode criar a estrutura de pastas que você quiser. Então, eu estou aqui dentro da pasta de preparação, e aí, mais uma vez, se eu quisesse, poderia criar outra pasta para organizar aqui, né? Poderia criar uma pasta de viabilidade, uma pasta de materiais, onde eu colocaria a ementa e os slides. Eu não vou criar mais pasta não, só para não tomar o nosso tempo e para também não ficar repetitivo. Mas você já viu a criação, agora eu quero pegar aqueles meus slides do Planner e eu vou jogar aqui dentro. Então, ele vai copiar, vai fazer o upload e agora eu vou poder trabalhar online nesse arquivo. Eu vou poder não apenas trabalhar online nesse arquivo, mas de maneira colaborativa, ou seja, não fica somente para leitura, todo mundo que abrir o arquivo vai poder utilizá-lo exatamente ao mesmo tempo. Além disso, eu tenho a opção de incluir o arquivo dentro de uma tarefa. Enquanto o Planner faz o upload aqui, eu vou criar um novo arquivo. Eu também posso criar arquivos diretamente aqui no Planner, se você julgar necessário. Posso criar um documento do Word, posso criar um documento do Excel, do PowerPoint, um caderno do OneNote, posso criar um formulário Microsoft Forms para o Excel, para coletar informações, e se eu quiser ainda posso colocar um link. Eu vou criar aqui um Word que eu vou chamar de ementa. Então, eu vou vir aqui na ementa, e dentro da ementa eu vou colocar informações sobre a ementa desse workshop. E vou colocar isso lá na tarefa para a Mayra. Então a Mayra, quando ela abrir a tarefa dela, ela vai receber um e-mail e ela vai ter acesso diretamente a esse arquivo. Então esse aqui é o arquivo que está sendo criado. Observe que eu estou editando este arquivo diretamente aqui no meu navegador. Posso colocar imagem, posso colocar qualquer outro tipo de arquivo aqui que eu quiser. E essas informações vão estar automaticamente disponíveis. Então, vou renomear esse documento, vou chamar aqui de ementa do workshop, ementa do workshop de Office 365. Muito bem. Então, aqui eu posso vir e colocar a ementa, né? Poderia organizar ali de qualquer maneira a nossa ementa para ficar bacaninha. Se eu quiser colocar alguma imagem, né? Por exemplo, aqui já tem o videozinho de chamada desse nosso workshop junto com o PMI de São Paulo. Então, eu vou copiar essa imagenzinha aqui, por exemplo, e jogo lá dentro do meu arquivo do Word. E tudo isso que eu estou fazendo em uma colaboração em tempo real. Então, se houvesse outra pessoa aqui trabalhando comigo nesse exato momento, apareceria aqui do lado onde tem o meu nome, o nome da outra pessoa que está editando o documento, e a gente veria com cores diferentes quem está editando o quê. Eu poderia, inclusive, chamar um chat, ou mesmo fazer uma ligação utilizando o Microsoft Teams diretamente. Então, estou aqui com o meu arquivo, vou voltar para a pastinha, nossos arquivos já estão aqui. Então, esse aqui foi renomeado agora para se chamar ementa, e o Planner acabou de fazer o upload do nosso Planner Pitch Deck, do PPT de slides para aquilo.
Muito bacana, né? Tá dentro do seu plano. Agora, olha só, eu posso conectar esses arquivos, ó, renomeou, ementa do workshop. Eu posso conectar esses arquivos, isso aqui é fantástico. Vai resolver muito o seu problema de perder arquivos. Tem várias pessoas que têm um monte de versão, né? Versão 1, versão 2, versão 3, o PowerPoint aí na frente está escrito Mário 26 do 9 de 2019, que é a versão que o Mário revisou no dia 26, um negócio completamente absurdo, uma perda de tempo e uma produtividade muito baixa. Então, pessoas criariam, né, cada um desses aqui, workshop de Office 365, estaria Douglas, 30 de abril, enfim, Mayra, dia 20 de setembro de 2019. Poxa, para que essas coisas, sendo que eu posso colaborar em tempo real, ter histórico e ter versionamento? Então, simplesmente venho aqui na ementa, adicionar um anexo do SharePoint, que é o site que está associado ao nosso Microsoft Planner. Olha só as pastinhas que eu acabei de criar junto com você: preparação, logística e execução. Vou lá na preparação e eu quero colocar a ementa associada a essa tarefa. Tá aqui, ementa, salvo, e eu vou fechar a minha tarefa. Olha só que bacana. Então basta eu simplesmente clicar aqui em cima, lá está a ementa, você está vendo aqui, se eu clicar em cima ele vai abrir uma janela para eu poder editar aquela ementa. E eu vou fazer a mesma coisa com o elaborar slides. Então vou vir aqui, vou clicar em elaborar slides, pego um anexo, você deve estar se perguntando, né? Posso colocar mais de um anexo? Pode colocar quantos anexos você quiser em uma tarefa, né? Quantos anexos forem necessários para aquela tarefa. Eu vou colocar somente o PowerPoint, vou salvar e vou colocar essa informação aqui dentro da minha tarefa também. Então, olha só, agora eu tenho aqui o meu PowerPoint, tenho aqui a minha ementa e eu não preciso mais ficar enviando arquivos para ninguém. E aí muita gente fala, poxa, Mário, legal, muito bacana esse negócio, né? Esse negócio de trabalhar na nuvem, colaborativo, né? Elimina o pendrive, blá, blá, blá. Mas, poxa, eu não tenho internet onde eu vou trabalhar. Como é que eu faço? Você pode sincronizar isso aqui. Então, eu abri o PowerPoint, eu abri aqui a ementa, e aí o que eu vou fazer? Se eu quiser, eu posso editar isso no meu computador, ou eu posso sincronizar essa pasta. Vamos ver como é que sincroniza essa pasta? É muito fácil e você vai gostar demais desse negócio. Então, vou puxar para cá. Essa aqui é a nossa guia de arquivos, tá? Se você não lembra de onde apareceu esses arquivos, volta lá no Planner, 3 pontinhos, aqui você tem arquivos. Quando você clicar em arquivos, vai abrir essa janelinha que a gente tem aqui, que é o SharePoint associado ao Planner. E olha aqui que eu vou fazer, tem um botão aqui, sincronizar. Antes de sincronizar, eu vou mostrar para você que ele não está aqui. Tá vendo aqui do lado, ó? Trentin, administrativo, documentação, comercial propostas, enfim, tem as informaçõezinhas que estão aqui embaixo. Eu quero acompanhar os arquivos daquele Planner em que eu estou trabalhando. Venho aqui de volta, clico em sincronizar e esses arquivos vão ser sincronizados com o meu OneDrive. Isso é fantástico. Então ele está se preparando aqui para sincronizar, vai abrir o meu OneDrive, está aqui preparado já para sincronizar e olha só, vou voltar lá na pastinha. Olha o que apareceu que não estava aqui. Teste, que é o plano teste que eu criei, workshop, gestão ágil. Eu sincronizei somente a pasta de preparação, mas eu poderia ter sincronizado todas as pastas, né? É porque eu estava aqui na pasta de preparação. Então, se você quiser sincronizar todas as pastas, volta para documentos, vai lá para você fazer a sincronização. Fazer a sincronização de todas as pastas aqui, mesma coisa, botãozinho de sincronização, está ali disponível para a gente, o botãozinho, sincronizo, vou colocar todas as pastas. Então, todos os arquivos que eu tenho vão aparecer lá. Vai, mais uma vez, abrir o meu OneDrive e está sincronizado com o meu computador. Então, agora fiquei com duas pastinhas, se eu quiser, eu desincronizo esse da preparação para poder usar o que tem todas as pastas aqui. Ele está carregando as pastas, sincronizando aqui com o meu OneDrive, que está aqui no canto inferior direito. Mas, voltando, olha só, os mesmos arquivos, ementa do Office está aqui, Planner Pitch Deck. Isso significa que eu posso abrir do meu computador, só que olha só o que vai acontecer agora. Eu vou abrir ele aqui do meu computador, e aí ele vai estar fazendo aqui a abertura dele, né? Então ele está fazendo o download para a gente.
e eu vou conseguir editar. Ou posso fazer por lá, que ele ainda está sincronizando aqui, né? Por isso que eu não consegui abrir ainda, mas ele está baixando para mim. Ou eu posso abrir diretamente do meu browser, só que eu vou pedir para ele abrir, não no navegador, e sim no Word do meu computador. Então vamos atualizar o site aqui e eu vou abrir no Word do meu computador. Tem aqui o botãozinho abrir na versão desktop, enquanto ele sincroniza lá com o meu OneDrive no meu computador. E eu posso trabalhar naturalmente offline. Então, eu tenho as pastas, tenho os arquivos no meu computador, mas eles estão sincronizados com os arquivos que estão lá dentro do SharePoint no Microsoft Planner. Estão sincronizados através do OneDrive do meu computador. Então, agora você está vendo aqui o meu Microsoft Word abrindo, só que agora vai haver uma diferença muito importante. Você vai ver que o salvamento automático está habilitado e você vai ver que eu consigo colaborar com as pessoas em tempo real. E ainda eu tenho a oportunidade de voltar ao histórico. Então, se eu tenho uma versão dessa ementa que eu criei, por exemplo, na semana passada e agora estou criando uma nova ementa e depois eu quero voltar para a ementa da versão anterior, eu simplesmente vou fazer essa atualização. Então agora ele abriu o Word no meu computador, olha só. Então esse aqui é o Word do meu computador. Tem aqui todas as informaçõezinhas ali que você está acostumado com o Microsoft Word no seu próprio computador. Ou seja, se eu desligar a internet eu consigo continuar utilizando ele aqui. Só que ele está com essa sincronização e eu poderia agora ter outras pessoas colaborando comigo. Então isso aqui é uma coisa muito bacana para que você nunca mais tenha que enviar um pendrive, um e-mail, enfim, pastas na rede e outras coisas. Você simplesmente sincroniza o seu site do projeto, que é um site do Planner, com o seu computador aqui, você vai ter os arquivos offline. Então, se eu desligar a internet, eu posso editar cada um deles aqui. Quando eu me conectar novamente, o meu OneDrive vai sincronizar com o SharePoint lá de dentro do Planner. Isso significa que agora você pode dizer adeus ao pendrive mais uma vez, né? Elimine esse pendrivezinho da sua vida aqui, tenha uma pasta centralizada, não precisa mais daquele monte de cópia de documento. Douglas revisado V1, Gustavo revisado V2, Mário revisado V2, Mayra, enfim, não preciso desse monte de documentos, eu preciso apenas de um documento. Eu posso colocar alertas aqui para quando houver alguma modificação, quando houver algum upload, posso sincronizar mais uma vez com a minha pastinha lá e posso até desenvolver alguns outros flows. Bom, esse é o objetivo da aula, de a gente poder resolver um dos grandes vilões da produtividade, que é esse uso de arquivos, essa manutenção de versionamento, especialmente dos nossos pendrives, pasta na rede e e-mail. Mas fica um outro questionamento que provavelmente deve estar passando aí pela sua cabeça agora, como é que eu faço para organizar essa coisa toda, treinando a minha equipe em termos de metodologia? Porque até agora a gente falou de ferramentas, certo? Então, eu te mostrei a ferramenta Planner na nossa aula 1, como é que você cria planos, gerencia múltiplos planos, gerencia tarefas. Na aula 2, eu mostrei essa aula aqui para você, como é que você faz para se livrar desse monte de arquivos e pendrives e tudo mais. Na aula 3, eu vou te contar como é que a gente faz para poder convencer, conscientizar e treinar as nossas equipes de trabalharem colaborativamente no Office 365, que é o que nós chamamos de gestão ágil e produtividade, que realmente vai trazer grandes ganhos para você, para a sua equipe, para a sua empresa, em termos de utilização da suíte Office 365, o Microsoft 365, que está presente aí na sua organização já. Porque muitas vezes a gente fala sobre ferramentas e tem tantas organizações comprando ferramentas por aí e elas não conseguem usar essas ferramentas, porque elas não têm uma metodologia e uma abordagem, que é o que nós vamos discutir na aula 3. E fica uma grande provocação aqui para você, que hoje eu estava numa discussão sobre agilidade mesmo, flexibilidade, e aí muita gente acha que a agilidade está relacionada ao post-it, né? Se post-it fosse uma coisa ágil, a minha avó seria ágil, né? Porque ela tem post-its lá na parede. Então, a secretária do meu dentista seria ágil, minha filha de 6 anos seria Scrum Master. Então, utilizar post-it ou utilizar qualquer outra ferramenta, seja utilizar o Planner, seja utilizar qualquer outra ferramenta, não traz agilidade para você por si só. Agilidade é um método, uma metodologia, uma forma de trabalho. E as ferramentas que eu te mostrei aqui na aula 1 e 2, elas permitem que você tenha muito mais agilidade,
do que você está usando outras ferramentas. É aquilo que a gente também sempre brinca, né? Não dá para você dizer que você é ágil se você está usando Excel 2010, né? O Excel 2013, 2016 aí na sua máquina. Não tem agilidade com Excel standalone na sua máquina. Essas ferramentas que você viu possibilitam agilidade. E na próxima aula, fica ligado aí, compartilha, deixa suas dúvidas aí embaixo. Na próxima aula, eu vou te mostrar método de gestão ágil, flexibilidade, abordagens híbridas, combinando essas ferramentas que a gente viu aqui. É isso aí, um grande abraço e até lá.